Boa tarde, meu nome é Ana Clara, a gente está aqui com a Alessandra e nós vamos falar sobre educação sexual. Bom, Alessandra, você pode começar se apresentando um pouco, o que você faz, enfim. Boa tarde, meu nome é Alessandra Araújo, eu sou psicóloga, sexóloga e educadora sexual. Em qual idade, assim, você acha que deveria começar essa educação sexual? A Então, partir do momento em que a pessoa tiver curiosidade. A primeira coisa que a gente orienta é perguntar para essa criança onde foi que ela escutou essa palavra. Explorar essa curiosidade. E aí, a partir daquele momento, sanar aquela dúvida, aquele questionamento que a criança, que o adolescente tem. Então, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente já vai tendo as nossas curiosidades naturais, curiosidades da época. Quando eu entro ali na fase da adolescência, meu corpo começa a mudar, as relações com os meus amigos também vai aumentando. E aí eu vou descobrindo certas coisas que eu falo assim, tá, mas quem é que pode me explicar sobre isso? E é muitas vezes uma informação totalmente inadequada que as pessoas passam, porque se um adolescente pergunta para um outro adolescente, qual é a probabilidade deles falarem de uma coisa que é imaginária e que não é de fato real? Então é muito grande. Então, por isso, voltando à pergunta que você me fez agora, quando a gente começa a falar sobre essa sexualidade dentro de casa, né, que a gente tenha essa abertura, mesmo que a gente precise procurar um profissional da saúde para poder saber como falar, em que linguagem falar, é muito importante. Então, assim, o momento certo de se falar é a partir do momento que a criança, que o adolescente tenha curiosidade. e quais que são os riscos para os jovens que não têm essa informação sobre essa educação? Repassar uma informação inadequada, e aí aquela cultura da desinformação vai crescendo. Doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez fora do momento e fora até do amadurecimento do corpo e da mente também. E muitas vezes esse distanciamento que a gente acaba tendo daquele grupo que a gente pertence. Porque quando eu sou adolescente, meus assuntos são o quê? Relativos à adolescência. De repente, eu me vejo aí grávida, tendo que assumir e cuidar de uma vida. Eu já não vou poder estar ali com aquele meu grupo de amigas que está saindo para poder ir para um rolê, que está no momento de pensar no futuro, em que eu vou estudar. Por quê? Porque agora nasce aqui uma responsabilidade. Então, as consequências da desinformação são riscos grandes para a vida do sujeito. E são muitas vezes riscos que vão para uma vida inteira, né? Qual que é a maneira correta de se abordar esse assunto, tanto nas escolas como em casa? Eu preciso ter uma linguagem adequada para poder começar a conversar com aquela criança, com o adolescente, com o adulto. Porque a gente está tendo um acesso muito grande hoje no campo da mídia. Né? Então, assim, se você colocar sexualidade lá no Google, der uma busca, vai vir diversos assuntos, vai vir diversas informações e que muitas vezes são colocadas de formas equivocadas. Igual existem alguns exercícios íntimos que são feitos para mulheres que abrangem uma saúde muito grande da mulher, mas ela é vista somente como algo para poder ter uma conexão e uma vinculação da figura masculina. Né? Então, assim, saber falar e abordar é fundamental. Um diálogo, uma roda de conversa, ter a coragem de falar. Porque se a gente está aqui em grupo, conversando, e aí eu já tive uma experiência, já estudei, ou já conversei com um profissional, ou com uma pessoa mais madura que me passou uma informação correta sobre relações sexuais, sobre identidade de gênero. E aí uma colega que está aqui na mesma roda fala uma coisa inadequada, é a gente ter essa liberdade de virar, fulana, mas eu estudei ou
me informaram isso. E ali aquele assunto ser um assunto igual nas rodas dos meninos quando eles falam de futebol, né? Cada um torce para um time, mas cada um vai ali e expõe e fala, meu time tem essa qualidade e meu time tem essa. Então, é essa oportunidade, igual vocês estão fazendo aqui agora, né? De levar essas informações para as pessoas. A qualquer lugar, qualquer momento, qualquer hora, é um lugar para poder se falar sobre sexualidade e sobre sexo. Muitas vezes a gente não sabe qual a palavra certa usar, qual a maneira de deixar a pessoa, não deixar a pessoa desconfortável, né? O desconforto, ele vem pelo quê? Pela castração da gente não poder falar com o outro sobre um assunto que deveria ser comum. Né? Se a mulher, se ela chega num lugar, num ambiente, ela senta e ela abre as pernas, o que foi que ela escutou lá na infância? Senta direito, isso não é jeito de moça sentar, menininha decente não faz isso. Então, assim, eu me expressar, eu soltar quem eu sou naturalmente, não é permitido. Por quê? Porque lá na infância, lá atrás, a gente é tolhido. Com o crescimento das escolas militarizadas, né? Você acha que a educação tradicional ela está sendo favorável a transformar isso num tabu? Se estabelece novamente aquele ponto que a gente sempre fala, o tabu. Né? Aquilo que me foi ensinado, o proibido. A sexualidade, orientação de gênero, tudo é proibido. Então, dentro da lei das diretrizes e bases da educação, quando uma criança ela vai aprender sobre divisão, ela já aprendeu lá atrás sobre soma e sobre subtração. Então, tá dentro de um campo muito maior apenas da militarização. Eu falo isso porque eu já fui dar palestras em escolas públicas antes da militarização e muitas vezes eu sou tolhida, muitas vezes eu sou puxada a orelha pós a entrevista, pós a palestra. Por quê? Porque eu falei uma coisa que não pode falar, que é a questão da mulher olhar o corpo dela como prazer sexual para ela. Né? Então, assim, esse tabu, ele já vem muito antes. Mas é claro, a partir do momento em que a gente tem uma hierarquia, onde essa hierarquia ela tem uma mente mais fechada, mais conservadora, é claro, de fato, que esse assunto ele não vai poder ser tocado, não vai poder ser conversado. A prevenção, você acha que é algo que deveria ser ensinado nas escolas também? Porque a gente verificou, e aqui no DF, nesses últimos 2 anos, os casos de ISTs têm aumentado bastante, né? Então, essa coisa assim da prevenção, de falar sobre, de ensinar como se proteger, você acha que deveria ser abordado nas escolas e nas casas também? As pessoas têm medo de fazer isso, né? Tem medo de virar e falar assim, oi, e aí, como é que tá aí os hormônios? Como é que tá o desejo aí dentro? Tá tranquilo? Já tá começando a falar, não, eu tô querendo já conhecer um mundo aí desconhecido, um mundo que o pessoal fala que é muito bom. Então as pessoas não têm essa questão. Eu converso com os adolescentes e muitas vezes eles, no primeiro momento, levam um susto e ele fala, Alessandra, nossa, seria tão bom se meus pais falassem comigo sobre isso, se me explicassem. Porque muitas vezes a gente pensa no quê? Na gravidez. Né? Na gestação indesejada no momento errado. Mas, em pesquisas que eu tenho certeza que vocês já viram e que a gente pode olhar aí na internet, é muito mais alto a doença do que a gestação. Então, HPV, tanto é que o Ministério da Saúde entrou com campanha para poder se vacinar, para poder tentar diminuir um pouco desses contágios também. A sífilis e a AIDS também. Dentro do consultório, quando a gente vai fazer estudos de casos, quando a gente se reúne, quando a gente vai para congresso, muitas vezes a gente se depara com o quê? Uma mulher ou um homem, porque hoje em dia os homens estão
tendo coragem. Eu fico muito feliz com isso, porque é um trauma que vai ser tratado, é um trauma que vai ser curado. Mas que lá atrás sofreram abusos sexuais, tiveram pessoas da família que tocaram no corpo, porque 95% dos abusos sexuais são cometidos com pessoas dentro de casa, não são pessoas lá de fora. 5% é que são pessoas dentistas, padeiro, cobrador de ônibus, o cara que está ali do lado dentro do ônibus também. Então, assim, quem mais abusa é dentro de casa. Então, se eu trabalho uma conscientização corporal e falo que os meus órgãos genitais, que as minhas partes íntimas, elas não podem ser tocadas, que somente determinada pessoa XYZ pode cuidar, pode lavar, pode dar banho, ou se eu fui tocada e eu senti um incômodo, sabe, uma coisinha diferente, e a gente poder falar para o outro, o que acontece hoje em dia? Não se fala que isso é proibido, não se fala que isso não é carinho, não se fala que isso não pode, e aí do outro lado eu entro naquele pensamento, não, tá só cuidando, não me ama desse jeito. Então, falar sobre sexualidade, sobre corpo masculino e feminino, hoje na vida adulta, é muito importante, até numa questão de conscientização. Existem pessoas que a gente está em palestra, conversando e tudo mais, no final a pessoa me chama, Alessandra, eu fiquei com uma dúvida quando você me trouxe isso. Ou, Alessandra, eu percebi dentro da sua fala que eu fui abusada sexualmente. E aí, então, quanto tempo que a pessoa carregou aquele peso, aquele sofrimento? Muitas pessoas não falam sobre o corpo, sobre sexualidade, porque sabem sobre essa questão do abuso. Então, assim, hoje, educação sexual, eu falo que dentro da grade curricular escolar, tinha que ser a mesma coisa de dar aula de português e de matemática. E quais são as dúvidas assim mais recorrentes que você tem de jovens sobre o sexo mesmo, enfim, sobre o corpo? São dúvidas de como beijar, dúvidas de Alessandra, eu tô vendo que meu seio, um tá diferente do outro. Alessandra, é normal quando eu tô crescendo, eu sentir algo no meu pênis, eu tô vendo que tem uma pele ali que não tá legal. Então as pessoas muitas vezes não têm a noção da percepção corporal delas, né? Não conseguem identificar. Outra dúvida que me vem muito no consultório, Alessandra, eu tô olhando pro menino e eu não tô sentindo vontade de ficar com ele. Mas eu tô olhando pra outra menina lá na escola, Alessandra, vai dando um negócio aqui, uma coisa. Tá, mas isso não pode. A igreja me ensina que isso é pecado, que isso é errado. Alessandra, se meu pai e minha mãe souber, eles vão me matar. E aí até essas questões de identidade, de gênero. Questões simples. De, Alessandra, eu já escuto falar tanto em vagina. O que é vagina? Para você ver o tanto que existem algumas pessoas que têm uma falta de informação muito grande. Então, assim, quanto menos financeiramente a população ela menos eles têm essas informações da forma correta e mais eles se colocam numa situação de vulnerabilidade. E sobre a questão, assim, do gênero mesmo que você abordou, que você falou, né? Das pessoas LGBT, enfim. Você acha que é mais complicado para elas de abordarem esse assunto? Eu falo que do público de dentro da sexualidade que eu trabalho, é o público que mais sente dor. Dor física e dor psíquica. Por quê? Porque eles não são aceitos. Em primeiro momento, que eles não têm essa consciência, muitas vezes eles nem percebem que eles não se aceitam como eles são. Só depois de um processo de psicoterapia que ele vira e fala assim, caracas, Alessandra,
eu brigava porque que o outro não me aceitava, mas eu também não me aceito. E aí entra dentro desse processo. E falar sobre sexualidade, quando eu olho para uma menina e eu falo, caracas, que gata. Ou então, nossa, meu coração acelera quando eu olho para aquele menino e eu vejo que a norma, né, é o hétero, é o homem com a mulher, o menino com a menina, eles têm muito essa restrição de falar sobre a sexualidade. E aí é o momento em que eles vão para a rodinha de conversa, de amigos, e tenta sair decifrando, interpretando as informações. Dentro desse campo, é tão... As perguntas mais simples de se fazer dentro do consultório, a pessoa não consegue. E aí hoje a gente tem alguns instrumentos, algumas ferramentas que ajudam desde uma pergunta bem simples. O que é LGBTQIA+P? Aí a gente vai falando sobre cada sigla daquela dali. Onde é que cada pessoa se encaixa? Ou de o que é uma relação sexual, o que é um ato sexual. Então são coisas super simples que, se desde lá atrás, como eu falei, sendo ensinado igual uma matéria da disciplina de português e matemática, fossem repassados pra gente, o sofrimento iria, principalmente o sofrimento psíquico, ia ser muito, muito, muito pequeno. E os casos de gravidez e abuso também diminuiriam, né? Então, assim, no caso, porque muitas vezes, como você falou, né, os abusos, eles são feitos por alguém próximo, né? Quando entra nesse quesito de gestação, existe aquela questão, a menina se vê grávida. Imagina um conflito que vem na cabeça. De um lado, nossa, como eu queria ser mãe, como eu queria ter essa criança. E aí do outro lado, essa criança, ela foi fruto de um abuso sexual. Né? Eu ficar entre a dúvida de o que eu vou fazer com essa criança, eu vou ficar, eu vou abortar, eu vou colocar para adoção, eu vou fazer tantas outras coisas, mas é algo que eu quero, eu tinha muito desejo. Né? Então, claro que quando eu tenho essa informação, quando eu sou orientada, sou guiada a gritar quando uma invasão maior ela vem no meu corpo, claro que absolutamente vai diminuir esses quadros de gestação e aí, consequentemente, a gente vai saber o que é certo e o que não é certo. E você tem algum recado? Eu falo para todo mundo, busquem informação, busquem ajuda. Existem pessoas que estão abertas e uma coisa que eu falo que é muito importante, procure uma pessoa que tenha formação na área, porque existem alguns estudos que são feitos para quem tem uma especialização. Deixo meu Instagram aberto sempre para todo mundo. O Instagram é muito fácil, psicóloga Alessandra Araújo. Respondo as informações, respondo as perguntas dentro do direct e não deixem de buscar essa ajuda, esse suporte com as pessoas que estão à sua volta. Obrigada, Alessandra, pelas informações. Acho que foi muito necessário tudo que você falou. E essa entrevista ela vai estar disponível na agência de notícias do CEUB e também no Jornal de Brasília. Muito obrigada.